A cada semana, uma entrevista mostrando o que você faz para o desenvolvimento da sua cidade e região. A sua colaboração, a sua participação, as suas ideias, a sua realização. Atitude Empreender. Seja bem-vindo à Atitude Empreender. E hoje vamos conhecer a história da rede de drogarias Rosário. Essa história vai ser contada por Milton Cirilo e também pelo seu filho, João Gabriel Cirilo. Sejam bem-vindos. Obrigado. Milton, fala um pouquinho sobre o Milton pra gente. O Milton é o seguinte, eu sempre, como meu avô, meu pai eram farmacêuticos, como eu fui criado dentro ali da farmácia, minha vontade sempre foi ser farmacêutico também, que a gente mais ou menos segue esse padrão. E eu gostei da profissão, gostei demais, aprendi demais com meu pai, aprendi muito com meu avô, que era um profissional assim ímpar, né? Atuando aqui na cidade, e com eles eu aprendi muito. Quando eu me formei, fiz curso técnico de Química aqui no Instituto São João da Escócia, me formei e depois fui fazer vestibular e passei em Alfenas, que estudei na EFOA, que é a antiga, hoje é a Unifal, que é a antiga Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas. Me formei e saindo de lá, vim para Poços de Caldas e comecei a minha vida aqui, junto com meu avô e com meu pai, para tentar, com muita garra e vontade, para tentar melhorar o que eles tinham construído, que já era muita coisa para que meu avô veio do nada, começou a vida do nada. E o que aconteceu? Ele veio do nada e nós já vim com alguma coisa, uma bagagem, já vim com uma estrutura pronta. E dessa estrutura nós conseguimos fazer aumentar mais, que é o que está aí hoje, nesse ano de 2014, que são 8 lojas. Quando eu entrei com meu pai e meu avô, era uma loja só. E depois eu fui com o tempo e nós fomos aumentando a quantidade de filiais, com a entrada da informática, dos computadores, que isso em 1982 nem existia, não existia a informática, era tudo na mão. E hoje já é tudo informática. Então, quando entrou a informática, nós fomos crescendo e melhorando para se tornar uma rede de farmácia assim, com a estrutura que a gente tem hoje. E o João? Então, eu sempre cresci no meio, né, de farmácia, eu nunca fui, obrigado, eu nunca fui, meu pai lá em casa nunca foi direcionado para mim que eu teria que seguir os negócios da família e tal. Mas foi um negócio que eu sempre quis trabalhar, que eu sempre quis estar participando e por minha causa. Então, desde criança, 12, 13, 14 anos, eu queria ir lá trabalhar nas férias, queria ir lá conhecer e queria uma forma de poder melhorar sempre, que todo negócio ele tende a melhorar. E com 18 anos eu fui fazer faculdade, morei fora, fiz 2 faculdades, né, uma de gestão financeira e de farmácia, que hoje eu estou terminando aqui em Poços para trabalhar com o meu pai, né, que é o melhor professor que eu poderia ter hoje na faculdade, né, da vida. E a gente está trabalhando muito junto, assim, é muito legal a empatia que a gente tem, a gente trabalha, eu, meu pai, minha mãe, eu tento trazer a minha experiência nova, mas ele traz também a experiência dele de quem já viveu, entendeu? Então isso, não que ele me bloqueia, mas é que ele tenta mostrar de uma forma mais, assim, não tenta fazer isso que eu já tentei e deu errado. Mas se tentar de tal jeito. Então a gente mescla e forma uma ideia bastante legal e graças a Deus a gente está crescendo e tende a crescer mais ainda em família. Que é a maior... de aprender é fantástica, né? Com certeza. Ainda mais com essa responsabilidade de 4ª geração, né? Um representante da 4ª geração seguindo essa linha da farmácia e
tendo aí a oportunidade, né, de apresentar assim, os novos conceitos, né, pegando um gancho do que você falou, essa evolução da informática, essa velocidade da informação, né? Sim. E essa fusão, né, do pensar novo com a experiência, né? E isso mostra aí o tamanho do sucesso que vem acontecendo, né? Porque hoje o conceito que a gente tem da Rosário é um conceito assim de muita credibilidade, né? Uma credibilidade que começou lá com o avô, né? Sim. De resolver problemas, Isso. né? Isso já em 1930. Isso. Gostaria que vocês falassem um pouquinho para mim como foi esse início, né? Como é que o Cirilo, né? Isso. Benedito Cirilo, né? Como muito conhecido em toda a região, escolheu Poços de Caldas, né? Num determinado momento da sua vida para vir dar início à primeira farmácia. Conta pra gente os detalhes dessa história. É o seguinte, ele veio um pouco antes na época dos cassinos aqui em Poços de Caldas. Então ele veio para cá. E meu avô, ele veio para cá e ele foi ser gerente da Drogazil. Da Drogazil, que era Drogazil mesmo. E depois de um tempo ele saiu de gerente e foi ter sua própria loja. E comprou aquela esquininha onde nós hoje temos a farmácia Rosário, mas era uma pequena farmacinha ali na frente. E com o tempo ele foi crescendo e aumentando. Aí nisso também, que meu avô foi fazendo isso, veio meu pai, que também formou em farmácia em Alfenas, que meu avô também era farmacêutico, formado em Alfenas, os dois. Meu pai formou em Alfenas, veio para cá e veio ajudar o pai. E aí que começou também o crescimento deles na unidade de farmácias. Porque, como meu avô veio do nada, a primeira farmácia dele foi em São Gonçalo de Botelhos, que aqui do lado era um lugarejo, então ele tinha farmácia, e lá nesse lugar ele era médico, ele fazia de tudo. E resolvia N problemas, tudo a parte que um farmacêutico, que um médico, na época, vamos falar assim, na época de 30, que não existia quase que médico, num lugarejo ele era a personalidade do lugar, assim, como ele se fez lá, e depois veio para Poços de Caldas, mais ou menos na época de 1944, 45, e montou a farmácia aqui, e foi crescendo com isso. E sempre gostou demais de atender pessoas, e geralmente gente muito simples. E meu avô sempre foi uma pessoa muito carismática, e além dele ser essa pessoa carismática, meu avô é um poeta também. Inclusive ele escreveu 3 livros, ele tem 3 livros, ele participou da Academia Pós-Caldense de Letras, foi um imortal, com isso aí, e teve o seu sucesso. E meu pai acompanhando e ajudando a administrar essa farmácia até a minha chegada, que foi em 1900, eu formei em final de 82, em 83 entrei na drogaria, e com aquele sonho, com aquele novo, né, querendo inovar, melhorar e crescer. Essa ideia que você trouxe em 1983, já naquela época, pensando em novas unidades, como é que isso foi recebido por eles? Eles não aceitaram muito não. Nem meu pai, nem meu avô, eles não aceitaram não. Eles achavam que isso era coisa de gente nova, que isso não ia dar certo, que não ia resolver, e que isso não era o futuro. E hoje a gente vê que se você não atualizar, se você não crescer, se você não inovar, e se você não arriscar, você não vai chegar em lugar nenhum. O seu avô tinha um espaço dentro da farmácia que funcionava como um consultório médico, Sim, né? ele funciona, justamente. Ele tinha uma cabine ali, era um consultório. E ali ele dava consulta, ele dava medicamentos. Ele foi acostumado, que ele veio assim, então, na época não existia essa vigilância sanitária que existe hoje e que tem todas as normas. Então, quer dizer, eram poucos médicos na cidade e tinham poucos farmacêuticos. E os que tinham realmente exerciam a profissão como verdadeiros médicos na época. Lógico, eles chegavam até um ponto, que passava daquele ponto, lógico que eles encaminhariam para o médico. Mas ele ajudava muito, porque não tinha, em Poços de Caldas na época não tinha posto de saúde, não tinha nada.
Então ele fazia, às vezes, hoje das policlínicas, dos postos de saúde, e resolvia o beabá. Ele e outros farmacêuticos antigos. Ele é uma grande figura da nossa cidade, né? Prestou assim, uma colaboração fantástica, né? Não tem uma pessoa aí com mais de 30, 40 anos que você fale dele e não lembre quem foi, né? Isso em função do grande trabalho, do grande legado que ele deixou na nossa cidade e um legado que vocês estão dando aí continuidade, né? Vocês começaram então com uma unidade e hoje já 8 unidades, né? 8 unidades. Essas são 7 drogarias, né? E um laboratório de manipulação. E hoje, por exemplo, o nosso laboratório de manipulação, ele tem uma técnica, uma qualidade que é ímpar, é impressionante, é muito bom. Por quê? Porque ele foi totalmente modelado, estudado para ser aquela qualidade total. Inclusive, nós estamos com um programa de qualidade total no laboratório para cada vez mais a gente ter assim, segurança de 100% do que a gente faz ali. E hoje a gente tem essa segurança. A Rosário foi crescendo e hoje é uma grande referência, não só na nossa cidade, mas também em toda a região. Isso. E no próximo bloco a gente vai conversar sobre os detalhes, como que foi esse processo de crescimento, o que vocês fizeram para que tudo isso acontecesse e se transformasse no sucesso que é hoje. Nós vamos agora para um breve intervalo e retornaremos com a nossa entrevista.